Ora, como veem, como foi dito, eu vou-vos falar das duas culturas, encontros platónicos. Vou tentar vislumbrar alguns momentos de intimidade, controvérsias e emoções. Ora, o mote para esta conversa tem cerca de 5 décadas e vem da Universidade de Cambridge. A Universidade de Cambridge todos os anos organiza uma conferência de um enorme prestígio em que convida maioritariamente prémios Nobel. Em 1959 não foi a vez de um prémio Nobel, foi a vez de Charles Snow. Charles Snow era um químico e era um romancista de segunda categoria. Ele fez uma conferência que provocou alguns aplausos, mas também um enorme escândalo. Charles Snow falou, disse que havia essencialmente na Inglaterra da altura e na Europa duas culturas que viviam de costas voltadas, a cultura científica e a cultura artística. E mais, dizia que havia uma clara hierarquia entre elas e que a cultura artística se devia aproximar da cultura científica. Fez também referências acerca dos financiamentos da cultura, que deviam ser essencialmente dirigidos para a ciência, e acerca da educação. Como vos disse, provocou alguns aplausos, temos que dizer, mas também um enorme escândalo, de tal modo que 2 anos mais tarde, Charles Snow teve a necessidade de escrever um livro, reescrevendo a sua conferência, mas dando agora um sentido ligeiramente diferente. Ele falava da convergência das duas culturas, da criação de uma terceira cultura que aproximasse a ciência e a arte. Este livro foi considerado um dos mais importantes, não, um dos 100 mais importantes do pós-guerra. Ainda recentemente, o suplemento literário do Times falou disso. Referiu como sendo um dos mais importantes, também não está correto, um dos mais influentes do pós-guerra. E é também curioso notar que a Academia de Nova Iorque das Ciências, exatamente em maio de 2009, considerou que era interessante falar de Snow outra vez e promoveu um congresso que aqui tem um cartaz, as duas culturas no século XXI, e curiosamente escolheu este magnífico painel de Rafael Sanzio, em que o jogo do quem é quem já está feito. Sabe-se que as duas figuras centrais são, à esquerda, Platão, à direita, Aristóteles, e depois a cena está semeada de matemáticos. Aliás, a única personalidade feminina é uma matemática, eu não a consigo focar, mas há Euclides, Pitágoras, etc., todos estes matemáticos. Então o que é que eu pensei? Eu pensei que era curioso hoje retomar o problema aggiornando, quer dizer, falar hoje o que é hoje o diálogo destas duas culturas. Tem sentido ou não falar de uma convergência da ciência e da arte? E, portanto, falar da cultura científica e da cultura artística, mas também da cultura científica e da cultura científica, do diálogo entre elas, da cultura científica e outras culturas e cultura científica e cidadãos. É, talvez, demasiado ambicioso, veremos o que é que eu consigo fazer nestes 18 minutos. Bom, a primeira coisa que eu vos queria falar é o seguinte: hoje falamos aqui de um mar de emoções, e eu penso que habitualmente é considerado que os criadores científicos e a própria ciência que é uma atividade extremamente fria. Ora, isso não é verdade. Nós vimos hoje que há emoção em tudo. E há emoção quando se faz na motivação que se escolhe, há emoção na investigação, há emoção na descoberta. Mas o mais curioso que eu queria falar aqui convosco, que eu vos queria dizer, é que há emoção na justificação. Isto não quer dizer que a validação em ciência seja emotiva, mas o criador científico, ao encontrar um resultado, tem o sentimento de que ele está certo ou errado. Por exemplo, eu cito-vos um prémio Nobel da Química, Henri Croto. Henri Croto descobriu uma molécula, que eu vos vou mostrar daqui a um bocadinho, uma estrutura tridimensional. E ele disse, eu num primeiro momento não sabia se estava certa, mas depois pensei, é tão bela que ela tem que estar correta. Bom, eu com isto não quero dizer, pode ser um pouco ambíguo, porque eu estou a dizer que ciência e arte se devem aproximar porque ambas têm emoções. Não, era banal. Todos temos emoções em todas as atividades mais ou menos explícitas. Portanto, digamos, é verdade que há emoção em ciência, mas isso não é uma razão para dizer que deve haver convergência de ciência e arte, deve haver uma certa interdisciplinaridade. Eu penso que não, que é um discurso falacioso. Ora, mas há muitas coisas em comum.
comum e vamos ver o significado que lhe podemos atribuir. Há, por exemplo, aquilo que eu chamo de intuições comuns. Criadores de campos diferentes têm a mesma intuição. À vossa esquerda eu tenho uma cúpula geodésica do arquiteto e engenheiro Buckminster Fuller, que fez para a Exposição Mundial de 1967 no Canadá. Uma estrutura com hexágonos e pentágonos. O dito Henri Croto, que eu falei há bocado, o Prémio Nobel da Química, a tal estrutura que ele descobriu, que era a estrutura do carbono 60, que lhe deu o Prémio Nobel, e tem exatamente a mesma estrutura que está à vossa esquerda em baixo, uma molécula em que utilizou um desenho em que utilizou hexágonos e pentágonos. Muitos virologistas dizem que as cápsides, os envoltos de certos vírus, têm exatamente a fórmula usada por Buckminster e por Croto. Curioso também é, à vossa direita, a intuição comum que teve o maior físico do século XX, Einstein, e o maior pintor do século XX, Picasso. Ambos intuíram que os conceitos de espaço e tempo eram conceitos relativos. Picasso disse, não há um diferencial privilegiado. Quando eu me projeto numa tela, eu não posso ter um único ponto de vista. Não há um referencial espacial privilegiado. Uma pintura tem que ser um compacto de pontos de vista, tem que ser um somatório de pontos de vista. E Picasso e Einstein dizem a mesma coisa para o tempo. Diz, não há um referencial temporal privilegiado. O conceito de simultaneidade depende do referencial que eu escolher. Se eu estiver num comboio a andar, é diferente que se eu estiver num comboio, se eu estiver na plataforma de um comboio. É claro que isto seria mais complicado de explicar, mas digamos, há aqui uma intuição comum. Há também uma outra intuição comum que eu acho extremamente curiosa, que é relatada nestes livros. Eu tenho aqui, já vos explico porque é que pus a capa da edição americana e da edição portuguesa. É um livro que se chama Proust era um neurocientista. Então, uma das histórias que estão dentro deste livro é exatamente dizer que Proust teve a intuição 100 anos antes de um fenómeno a que se chamam as memórias involuntárias. Aquele bolinho que está ali, que eu pensei trazer, o bolinho da edição americana, é uma chamada Madalena. No livro, na obra de Proust, À Procura do Tempo Perdido, a Madalena tem um papel fundamental. Quando ele mergulha num chá, ele leva à boca, lembra-se da sua infância. E esta memória é a memória involuntária, aquela memória que eu não recordo voluntariamente. E mais do que isso, do que ele identificar este tipo de fenómeno, ele identificou como é que elas se associam-se em cadeia. E depois o que é que isto tem a ver com a ciência? Tem a ver que, atualmente, os neurocientistas falam exatamente da memória involuntária e do seu processo de associação. Portanto, há aqui uma intuição comum em dois campos. Agora, eu não sei, isto também não significa que para mim sejam pontos de união, são intuições comuns que há em arte e ciência, mas como pode haver também em outras atividades. Então, perguntar-me-ão, não há... Fechem os olhos, porque senão depois não há surpresa. Pronto, tem. Então perguntar-me-ão, digamos, não há nada de fertilizante entre arte e ciência? São só metáforas? São só intuições comuns? Não, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, isto é uma obra de Sherling. Independentemente da qualidade estética que cada um de nós quiser atribuir, esta obra foi possível construir porque Sherling utilizou instrumentos matemáticos sofisticados. Para quê? Posso explicar muito facilmente, para passar de superfícies que ele tinha desenhado no papel, que ele faz esquiços, arredondados para superfícies construíveis que tinham uma curvatura inferior. Portanto, em essência, eu considero que houve uma fertilização, houve uma utilização no projeto arquitetónico, ou melhor, na construção, houve uma utilização de instrumentos matemáticos. Portanto, há aqui uma forma de diálogo. Outras formas de olhares entre a ciência e a arte são aquilo a que eu chamo incursões, são idas ao território, idas da arte ao território da ciência e da ciência ao território da arte, mas idas não fertilizantes. Ora, aquilo que eu tenho uma instalação artística, isto são bonecas feitas de polímeros biodegradáveis. O polímero no fim da instalação, no fim de 2, 3 horas, desaparece completamente, mas o polímero está coberto de tecido vivo e, portanto, passadas essas 3 horas, o polímero desapareceu e a boneca é viva, ou é semi-viva. Bom, isto é naturalmente uma reflexão, eu penso que reflete simultaneamente um certo fascínio, mas um certo horror pela engenharia dos tecidos. E
faz parte de uma corrente que se chama a bioarte ou a arte biológica, em que o artista se inspira essencialmente em fenómenos da biologia. Bom, mas eu não quero dizer que é só a arte que se vai... Estou a ver, está muito mal o som. Não, está bom. Então, eu não estou a dizer que é só a arte que vai buscar ideias à ciência e a arte que vai procurar ideias, faz incursões na biologia. Não. A ciência faz incursões na arte. E vou-vos mostrar isto. Estas imagens que têm aqui, que podemos considerar mais ou menos kits, são fruto do trabalho matemático. O matemático trabalha com equações abstratas, com fórmulas abstratas e intencionalmente não produz estes objetos. Produz sempre formas abstratas, resultados abstratos, conceitos. E depois, se esses seus conceitos e equações forem traduzidos e manipulados computacionalmente, ele pode obter este tipo de figuras. Agora, isto não é ciência. Isto não é ciência porquê? Porque ele não tira nenhuma informação destas imagens para voltar como feedback ao seu trabalho e o fertilizar. Então o que é isto? É sedução. Isto é sedução, isto é uma forma de atrair o público, isto é uma forma de criar emoção para uma disciplina que é esotérica. Bom, ou melhor, que é considerada esotérica. Bom, a mesma coisa eu diria, o mesmo discurso eu faria sobre as magníficas imagens que tiram o telescópio espacial Hubble, que está a 500 km acima de nós. Ele tira imagens, as imagens que ele tira são miseráveis, são aquelas imagens cinzentas que estão em baixo. E depois o que é que nos aparece? Aparecem-nos aquelas imagens todas coloridas. Aquelas imagens, a coloração é vagamente científica, tem a ver com umas intensidades de determinados compostos, mas o astrofísico não produz resultado novo. Com isto, o que é isto? Isto é outra vez uma arma de sedução. E eu com isto, quer dizer, podia estar a dar uma conotação negativa, não estou a dar. É importante também aproximar o público da ciência, mas digamos isto é a ciência fábrica de imagens. E porquê é que eu estou a falar disto? Estou a falar disto porque é uma das pontes que alguns pensadores dizem que ciência e arte estão a convergir. Não, não estão a convergir por aqui. Aliás, porque, digamos, a qualidade artística também talvez um pouco duvidosa e, sobretudo, porque não é ciência. Isto é as imagens, é a ciência como fábrica de imagens. Tal como eu vos disse isto do infinitamente grande, digo a mesma coisa do infinitamente pequeno. Isto são imagens microscópicas de bactérias. Naturalmente que a coloração é importante em microscopia, mas até um certo ponto. Isto já é exploração da cor, isto é exploração da emoção do público, outra vez uma forma de aproximação. Então, dir-se-á, então o que é que eu estou a dizer? Que a ciência não tem beleza? Sim, a ciência tem beleza. Mas, na minha perspectiva, não é esta a beleza da ciência. E eu vou-vos mostrar qual é a beleza, esta é a beleza da ciência. Por exemplo, eu escolhi este exemplo, é um exemplo em que eu trabalho, e porquê é que esta imagem, mas eu não quero fazer graça com isto, porquê é que isto é belo para quem entende? Porque esta equação, chamada a equação de Navier-Stokes, representa o escoamento de todos os fluidos do universo, inclusivamente do sangue que corre nas veias agora. E, portanto, digamos, ela não tem a beleza mediática, nem a beleza computacional, mas tem, de facto, uma enorme, é frugal, mas tem um enorme poder, uma enorme generalidade. E, portanto, esta imagem é bela. A mesma coisa, estes 4,37 foi o que eu gastei ou o que eu tenho para gastar? Hã? O que falta? Está bem, então posso-me acalmar. Então, dito isto, bom, eu queria também dizer ainda, dar-vos um outro exemplo daquilo que eu considero que é beleza para um biólogo molecular. É bela a imagem, a fórmula química do DNA que tem ali à vossa esquerda, que é outra vez porque é extremamente poderosa, porque ela representa toda a diversidade da vida e, portanto, é aquela imagem da esquerda que é bela em ciência. Em conclusão, então, o que é que eu encontro? Estávamos a dizer que ia discutir um pouco qual era a convergência, se tinha sentido ou não falar de uma terceira cultura e a minha ideia é que não tem sentido. Ciência e arte são atividades completamente diferentes, têm metodologias, têm objetivos, têm formas de validação distintas. Querem descobrir o sentido do universo, mas são distintas e eu quero que fiquem distintas. E já vos vou mostrar dentro de alguns minutos porque é que elas devem permanecer distintas. Ora, então se a comunicação
entre arte e ciência, para mim não é um problema, porque considero que quando não há comunicação isso é natural e assim deve permanecer. Então, há um tipo de comunicação que eu penso que também que merece a nossa atenção, que é a comunicação entre ciência e ciência. Ora, já foi hoje dito que a produção científica aumentou exponencialmente nos últimos anos. Então, o que é que acontece? Acontece que o cientista está na mesma situação do cidadão comum. Um criador científico sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Sabe, o seu nicho é pequeníssimo, ele não consegue falar com o que vive no nicho ao lado. Ele só consegue falar com quem vive no seu próprio nicho. E isto torna naturalmente o problema da comunicação em ciência extremamente grave, até talvez muito mais grave do que o problema entre a comunicação entre a ciência e arte. E nós cidadãos temos também esse problema, porque, quer dizer, como é que nós, se formos chamados, e seremos provavelmente chamados a decidir sobre problemas científicos, como, por exemplo, o problema da energia, então como é que é? A energia nuclear ou é as energias alternativas? O problema dos organismos geneticamente modificados? Vamos resolver o problema da fome no mundo com os organismos geneticamente modificados ou vamos para a agricultura sustentável? E ainda, afinal, há aquecimento global ou não? Então, se há discursos científicos, uns que dizem que há aquecimento global, outros que dizem que não há aquecimento global, em que é que ficamos? Porquê que é assim? Quero dizer que a ciência muitas vezes não dá, mesmo em problemas estritamente científicos, que é aquilo que eu estou a falar agora, não dá uma resposta que permita a nós, cidadãos, a nós que não sabemos nada de energia, nem de organismos geneticamente modificados, escolher. Então, o problema põe-se como é que se resolve o problema da ciência e da cidadania? Quer dizer, como é que eu vou ser chamado, como é que eu posso tomar uma opção sobre algo que eu desconheço? E aí eu penso que a resposta é óbvia, não é a ciência que nos vai dar resposta para tudo, nós aí temos que recorrer a outras formas culturais, como sejam a cultura filosófica, a cultura económica, a cultura política. Resta-me falar-vos do seguinte, portanto, todas estas culturas formam, no fim de contas, um grande melting pot, uma grande mistura. E como verão, isto que eu vos estou a mostrar aqui não é a Via Láctea, nem nenhuma galáxia vizinha. Isto é um mapa da ciência, isto é um mapa das culturas em 2009, ainda não foi feito o próximo. Isto é a relação que existe, vejo que não é muito claro, mas eu tenho ali todas as disciplinas, não tenho todas, tenho muitas disciplinas ligadas, tenho uns pontos de acumulação e aqueles traços são as ligações que existem. Como é que este foi feito? Este mapa foi feito através dos cliques dados num grande número de portais científicos. No entanto, há mapas análigos feitos através das referências bibliográficas e são semelhantes. Mas isto é um arquipélago. Se nós fizermos daqui a 4 ou 5 anos, o arquipélago muda, as ligações entre as ciências, entre as disciplinas, entre a ciência e as várias artes, vai mudando. Relativamente às artes, não é muito rico este. Só tenho aqui uma ilha da música, ali tenho uma ilha branca que eu não consigo focar. Bom, portanto, o que eu vos queria dizer é que isto está sempre em movimento. Daqui a 4 anos vai ser diferente, as disciplinas mudam, as culturas mudam, elas têm que se entender, têm que dialogar para nos dar respostas. Mas volto agora à arte, que foi o meu primeiro, que foi a minha primeira referência à relação entre ciência e arte. E aquilo que eu vos queria dizer era o seguinte: desde o tempo de Charles Snow, que nós sabemos muito, nós hoje sabemos muito mesmo. E eu acho que sabemos tanto, que sabemos que nunca saberemos tudo. Vai haver sempre mistério, vai haver sempre coisas indizíveis, vai haver sempre respostas por dar. E é por isso que nós precisamos da arte, é por isso que nós precisamos da filosofia. Para quê? Para nos ensinar a viver com mistério, para nos ensinar a dar respostas àquilo que nunca terá resposta. É esta a minha convicção. Muito obrigada.